Vitor, você tá com uma cara de sono. E sim, gente, eu estou morrendo de sono. Mas você vai fazer o quê? Você vai me colocar pra dormir? Não. Então, assiste o vídeo aí, vambora. Oi, pessoal, tudo bem? Por aqui. Uma noite de bastante frio em São Paulo. Eu estou até com uma mantinha aqui me cobrindo pra ficar protegido e estava tomando um chá pra me aquecer. O tema do vídeo de hoje é um tema que eu já fiz um texto a respeito em 2017. Resultado de uma disciplina que eu cursei no Instituto de Psicologia da USP. Eu não fiz psicologia, tá? Eu fiz direito, mas existia a possibilidade na USP de cursar créditos em outros institutos, então eu fiz essa disciplina chamada Psicologia da Morte, com a professora Maria Júlia Kovacs, que é provavelmente a maior especialista desse assunto no Brasil, além de um ser humano incrível para sempre. Eu amo muito ela. E até hoje, quando o Medium me manda... gente, desculpa. Medium, para quem não sabe, além de ser onde o meu texto está publicado, é uma plataforma de publicação de textos. Eu tenho um perfil lá e funciona muito parecido com um blog. Eu tenho lá poema, crônica, conto, livro, música, e também tem textos que não são tão nessa pegada literária. Um deles é o texto que eu quero tratar aqui hoje, que se chama É Possível Se Preparar para a Morte? Uma pergunta. Esse texto ele é resultado de um trabalho que eu fiz e eu acabei me empolgando no trabalho, fiz um trabalho super grande, depois eu resumi para um artigo e até hoje, quando o Medium vem me falar a respeito dos acessos dos meus textos no Medium, esse texto figura no top 5. Então eu presumo que exista um interesse sobre esse tema que justifica então fazer um vídeo sobre ele, até para facilitar um pouco mais. Eu quero trazer aqui uma coisa mais voltada a um diálogo mesmo, e embora tudo que eu vá falar tenha referências bibliográficas eu quero trazer tudo numa forma mais de diálogo aqui, então não vou ficar citando todo mundo. Mas se você tiver interesse, no texto no Medium tá lá linkado as referências bibliográficas direitinho. Vamos lá então. É possível se preparar para a morte? Esse é uma pergunta difícil, e a primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse tema é que a morte e a vida são assuntos que estão ligados, né? Falar sobre um implica falar sobre o outro. No nosso corpo, por exemplo, as nossas células estão constantemente envelhecendo, morrendo e dando lugar a novas para que seja determinada a continuidade da nossa vida. Na natureza, falar de morte não necessariamente implica em falar no fim de alguma coisa. Muitas vezes é uma parte do processo ou o início de vários outros processos, né? E então, embora seja inevitável a morte, né, ela não necessariamente nega a vida. Mas isso não significa dizer que falar sobre a morte é uma coisa fácil, trivial e simples, né? Isso nos leva, então, ao primeiro aspecto relevante dessa discussão, que é o seguinte. Muitas vezes a gente evita falar sobre a morte porque tem-se que é um assunto ruim de ser abordado, ou então é um pouco mórbido. E também existe uma percepção de que se a gente vocalizar sobre esse assunto, a gente vai atraí-lo, o que é justificável, né? Na verdade, o que acontece? A nossa mente, ela faz isso como uma maneira de filtrar a realidade. Para nossa mente é difícil pensar e se aprofundar, é incômodo se aprofundar nesse pensamento de que a nossa existência é finita. Não sei se você já teve a oportunidade de se colocar realmente para pensar que você vai morrer, porque nós todos vamos, mas muitas vezes é um pensamento bem incômodo e tudo mais. Por isso, o pressuposto zero aqui dessa discussão é o seguinte: falar sobre morte não significa necessariamente aumentar ou então criar uma dor. Muito pelo contrário, falar sobre morte e encarar esse assunto muitas vezes significa o alívio de uma pressão ou então a facilitação da elaboração desse assunto que faz parte da realidade, né? Então, existe uma expectativa de que as pessoas, quanto mais velhas, mais medo nutrem da morte. Isso não é verdade, porque a morte, o medo da morte não é uma coisa que caminha linearmente com a idade. Por quê? Porque um ponto crucial desse entendimento é o seguinte: as dimensões humanas, elas compreendem mais do que o nosso simples cotidiano. O que isso significa dizer? Significa dizer que as dimensões humanas compreendem também
as dimensões sobre o que é ser humano. Então, perguntas como a que nós viemos fazer aqui, ou então o que estamos fazendo aqui nesse universo, como a gente veio parar aqui, são perguntas com as quais a gente se depara em alguns momentos, são perguntas que nos diferenciam dos animais, por exemplo, e são perguntas que, quando respondidas, elas presumem que a gente se conecte mais com a nossa individualidade e entenda que a nossa vida, ela não vai ser a mesma o tempo todo, para todo sempre, né? A partir dessa concepção, então, todo mundo tem alguma história para contar, né? Separação dos pais, ou então morte de algum familiar, o fim de um amor, o rompimento com algum amigo. Todo mundo tem uma história de perda para contar. E a perda, bem como a elaboração sobre a perda, é uma coisa que faz parte do desenvolvimento humano, né? A morte como perda, a morte física, é uma das facetas da perda. E ela é caracterizada, sobretudo, a respeito de um vínculo que se rompe de maneira irreversível, né? De uma maneira física, real, concreta, perceptível, apurada e determinada por um laudo, por exemplo. A característica principal, então, da morte enquanto perda é uma mudança irreversível da realidade daquelas pessoas que vivenciaram aquilo. Nesse aspecto existem dois elementos, né? O objeto que é perdido e a pessoa que lamenta a falta daquele objeto. Mas os processos de luto, eles não estão vinculados somente a perdas físicas, ou seja, perdas enquanto morte física. O processo de luto ele pode ser desencadeado também por mortes simbólicas. Então, por exemplo, se mudar de casa, ou se mudar de cidade, ou então terminar um namoro, concluir a universidade, trocar de emprego, o nascimento do primeiro filho também são momentos que determinam rompimentos e que podem determinar mortes simbólicas e desencadear processos de luto. O processo de luto, quando a gente encara perdas, ele é necessário. E ele é marcado por duas ações, né? O desinvestimento de energia naquele objeto perdido e a desidentificação com ele, que permite ao mesmo tempo a gente criar memórias sobre aquele objeto, que vão se transformar em lembranças, em palavras, às vezes em alguns atos de homenagem, mas que permitem a gente, ao mesmo tempo, ter energia para ser reinvestida em outros objetos. Então, no momento do luto, expressar sentimentos é fundamental. E muitas vezes, doenças psíquicas acabam sendo desencadeadas por processos de luto mal elaborados, né? O luto, ele por definição, ele é um conjunto de reações diante de uma perda. Essa é a definição de luto. Existem diferentes colocações ao que são essas reações. Uma das que eu mais gostei é a do psicólogo e também acadêmico britânico da Universidade de Cambridge, o Bowlby, que diz que o luto tem 4 etapas. Então, a primeira delas é o choque, que é muitas vezes marcado pelo sentimento de raiva e que pode durar desde horas até semanas. Depois, o desejo e a busca pelo objeto perdido, que pode durar ali de meses até anos. E os 2 últimos são, primeiro, desorganização e, por fim, organização. Quando existe uma constatação de que uma perda se deu de maneira definitiva, é natural que a gente sinta uma tristeza diferente da tristeza que a gente está acostumado, por exemplo, quando a gente é contrariado ou quando a gente se frustra. A tristeza frustra, né? Desculpa. A tristeza da perda definitiva, ela é marcada por uma maior profundidade. Ela envolve mais sentimentos, ela pode ter, por exemplo, a sensação de que a vida não tem mais valor, ela pode ser acompanhada de um desejo da própria morte, pode ter também ações contraditórias e concomitantes. Então existe desde aquela pessoa que se livra de qualquer objeto que lembre do que foi perdido, aquela pessoa que vai guardar todos os objetos que lembrem o que foi perdido. E conciliar esses desejos é uma coisa natural do processo de luto. Quando a gente começa a ter alguma organização no processo de luto, é o momento em que a gente entende que a perda foi definitiva e percebe que a vida tem que iniciar uma nova vida com quem restou no cenário que está colocado, né? Então existe uma série de reações ao luto
que não são consideradas doenças, de acordo agora com Freud. Falei que não ia citar, mas estou citando. Então, um desânimo, uma falta de interesse no mundo externo, uma perda de capacidade momentânea de amar, todas essas reações vinculadas ao processo de luto não necessariamente querem dizer alguma doença e são naturais, né? Mas quando a gente acaba de fazer essa desidentificação com essas lembranças e expectativas que a gente tinha no objeto perdido, a gente consegue então se sentir desinibido para novas possibilidades de vínculo. Eu queria falar rapidinho sobre o que foi mais o meu objeto do trabalho, que foi o luto antecipatório. O luto antecipatório, ele historicamente começou na análise da psique, digamos, das esposas dos soldados que eram enviados para a Segunda Guerra Mundial, e depois ele passou um pouco a ser mais vinculado a pessoas e famílias com doenças em processo terminal. Por definição, o luto antecipatório é aquele que acontece quando a pessoa ainda está viva, né? E ele pode gerar sentimentos ambíguos na família daquela pessoa que está enfrentando uma morte por etapas, né, digamos, aquela vinculada à doença. Então, ou envelhecimento mesmo, né? Então, existe desde aquele sentimento que perpassa por desejar que a pessoa morra logo para que seja cessado o sofrimento tanto dela quanto da família. E aí depois existe um sentimento de culpa por ter pensado isso, né? Mas o importante pensar é que o luto antecipatório ele é um processo gradativo de construção do significado também do que é perder aquela pessoa, né? E aí para isso existem 3 etapas. A primeira é a crise, a segunda é a crônica e a última é a final. A crise é aquela que acontece no momento pré-diagnóstico. A família começa a perceber alguns sintomas, mas ainda não encara tão de frente o que está acontecendo. A crônica é pós-diagnóstico e ela é marcada pelo desafio de tentar levar a vida familiar normalmente sob condições anormais. Então, uma família por si só já tem demandas. Com uma pessoa em algum processo terminal, essas demandas se alteram e esse processo de crônica, então, é a tentativa de equilibrar essas demandas em conjunto. E a parte final é aquele momento em que a morte já está clara e a família, então, tem um pouco do momento para se despedir e aí cada uma consegue fazer da maneira que lhe funciona melhor, né? Muitas famílias vão pelo aspecto religioso, outras têm alguns rituais próprios para lidar com isso. E finalmente, eu não quero me estender tanto nesse vídeo, né? Eu acho que tem uma limitação máxima também. Finalmente, então, o que é um luto saudável, né? Eu coloco essa pergunta aqui. O luto saudável é aquele que culmina no final com uma percepção de que houve uma modificação do mundo externo que acaba acarretando uma modificação do mundo interno e numa reorganização dos vínculos que você tem no seu mundo de maneira geral. Essas perdas e o luto são coisas que fazem parte da vida, que nos deixam mais fortes, e o importante é que a gente pense que não existe vida só com momentos ruins e nem vida só com momentos bons, né? Sobre isso, o mais importante da gente compreender é que a gente não precisa aceitar o sofrimento como alguma coisa dada ou perpétua. Existem mecanismos de pensar, elaborar sobre os temas, encará-los, conversar e tudo mais, para que a gente consiga passar por esses momentos com mais tranquilidade. E aí, para finalizar, para esse vídeo também não ficar muito grande, eu queria falar um versinho que eu coloquei num poema meu, não vou lembrar qual poema agora, mas que eu gosto muito desse versinho e muitas vezes eu me valho dele para me impulsionar e ser um pouco mais feliz de estar vivo e, enfim, me colocar para funcionar, que é o seguinte: a morte é apenas um momento em que morrer termina. Fiz até um silêncio, né? É isso, um beijo. Até a próxima.